Não seria mais possível conciliar os interesses de uma classe que depende da concentração de riqueza com um projeto que espera minimamente uma redistribuição de renda. Diante dessa nova ordem, os ataques tornaram-se sincronizados. A mídia, que inicialmente tentou esconder as jornadas de junho, quando viu aí uma oportunidade, deu destaque na pauta nacional. Daí em diante, as denúncias de corrupção e o alarmismo em relação à economia, e nesse momento eu digo alarmismo mesmo, porque os indicadores econômicos davam conta de uma desaceleração e não de uma retração da economia. Esse é um ponto também que eu quero aqui salientar. Até hoje os liberais falam da grave crise econômica que foi o saldo do governo Dilma. Mas a gente tem que lembrar que essa grave crise econômica, ela só existiu por causa da grave crise política que se estabeleceu naquela época. Porque muito antes da grave crise econômica, houve apenas uma desaceleração da nossa economia. E eu lembro muito bem, os jornais já começavam a fazer um terrorismo em relação à situação econômica do Brasil, quando nós ainda tínhamos indicadores econômicos muito melhores, por exemplo, dos que a gente tem hoje. E aí houve uma interdição política do governo que agravou bastante a crise econômica. Essas denúncias se intensificaram. A mídia de massa deslocou completamente a situação do Brasil da conjuntura internacional do capitalismo, fazendo a população crer que o Brasil estava numa situação pior do que de fato estava naquele momento. Nem a mídia de massa, e nem mesmo a mídia especializada, problematizou o fato do Brasil estar preparado, do Brasil ter reservas internacionais, do Brasil ter um mercado interno capaz de superar esse momento de instabilidade econômica. Foi adotado o discurso do quanto pior, melhor. O Brasil estava quebrado. Nunca se mencionava, sei lá, 450 bilhões de dólares em reservas do Banco Central, por exemplo. Dilma, acuada pela pressão dos jornais e, portanto, da opinião pública, buscou reverter o quadro e reconquistar apoio dos setores tradicionais que davam sustentação ao seu governo anterior e aos governos do Lula. Ela fez isso adotando medidas liberais ao gosto do que exigiam os grupos de pressão que controlam a mídia. Foi um erro. A economia se desestabilizou ainda mais. As práticas ficaram entre um mix de medidas pseudo-keynesianas, com ações tipicamente liberais, e outras pontuais, tentando agradar o setor X ou o setor Y. E com a crise estrutural de financiamento público, que nunca foi discutida no Brasil, a economia entrou num severo ciclo de recessão. Aí eu ainda acreditava em crise estrutural de financiamento público, galera. Eu ainda acreditava nisso, eu ainda achava que aquelas amarras legais ao orçamento, elas não eram mais do que amarras legais, que elas eram amarras reais, tá? E é bom a gente ver que a gente supera essas coisas, né? É isso. Além de não surtir o efeito desejado. A presidente não recuperou a base de apoio no Congresso, nem mesmo redistribuindo cargos e ministérios, mesmo atendendo às pautas exigidas pelos setores tradicionais da economia. Ela não conseguiu também melhorar os indicadores da economia, que continuavam ladeira abaixo. Em meio a isso, as eleições de 2014 vieram praticamente com uma certeza. O projeto lulapetista seria encerrado pela via democrática. As urnas estavam preparadas para tirar do poder esse modelo. Esse modelo que, pelo menos segundo o que os jornais diziam nessa altura já há um ano, havia levado o país à bancarrota.